Alô para todos, Paulo Mubarak falando, esse é o episódio número 88, Sexta da Maldade, gravado hoje, sexta, 14 horas e 7 minutos, do dia 11 de abril de 2025. Pois a maldade continua sendo a ignorância financeira. De vez em quando eu vou repetir áudios, vídeos, artigos falando do EBITDA, falando do lucro líquido, falando da margem bruta, falando do lucro operacional, falando destes assuntos financeiros. Por quê? Vou repetir. Não adianta alguém me dizer, não, mas você já gravou o episódio, o número não sei o que, falando. Vou repetir quantas vezes eu quiser. Por quê? Porque é impressionante, gente. Sexta da maldade. A ignorância financeira que está nas nossas empresas. E quando eu estou falando de ignorância financeira, eu não estou falando do porteiro da empresa, eu não estou falando do operador, eu não estou falando do vendedor no balcão do varejo, eu não estou falando do cara que faz picking no seu CD. Eu estou falando, caso você esteja me ouvindo, de você, gerente. De você, diretor, de você, contador, de você, controller, de você, CEO, de você, conselheiro, de você, empresário. É uma vergonha a ignorância financeira que a maioria de vocês tem. Consultorias são ignorantes financeiramente. E como é que você sabe se um cara é ignorante financeiramente? Quando ele fala de EBITDA. Esses dias um cliente meu disse, pô, Mubarak, mas eu vi o Thiago Nigro falando de EBITDA. Eu disse para ele, olha, o Thiago Nigro, eu não conheço. Acho que ele é um cara muito bom em muitos conceitos. Acho que ele é um cara de... Acho não, isso é um fato. É um cara extremamente sucedido. Mas se ele falou de EBITDA... Na questão do EBITDA, nessa questão financeira, é um ignorante. O que eu vou fazer? Ah, mas será? É um ignorante. Todo sujeito que fala de EBITDA, como dizia novamente o ex-sócio de Warren Buffett, Charlie Munger, quando você vê um cara falando de EBITDA, você o coloca numa régua. Numa ponta está um idiota e na outra ponta um canalha. Muitos executivos, principalmente em multinacionais, principalmente em bancos, principalmente em fundos de investimento, eles falam de EBITDA porque eles praticam a canalice de enganar os investidores, como muitas vezes vocês, que ficam acreditando em EBITDA. A dívida líquida pelo EBITDA, os covenants, mas vai se catar com covenants. Vai se catar com EBITDA pela dívida líquida. Que tipo de ignorante é você? Ou que tipo de canalha é você? Só ignorantes e canalhas utilizam o EBITDA. Agora você escolhe quem você é. Se você é um canalha, o máximo que eu posso dizer para você é que se você se aproximar de mim, eu chamo a polícia. Agora, se você é um ignorante, mas um ignorante com salvação, um ignorante de boa fé, você pode vir a mim, ou aos poucos que falam o que eu falo, aos poucos, e aprender realmente como gerir uma empresa na questão financeira. Ah, mas o retorno sobre o patrimônio líquido, mas e o beta, mas e o WACC, mas para com isso. Eu conheço uma montanha de empresários. A maioria dos empresários está cagando e andando para o WACC, para a taxa de remuneração do capital, para patrimônio líquido, retorno sobre patrimônio líquido. Eles querem é salvar suas empresas. Eles querem ficar ricos. E você só salva a empresa, paga dívida, paga investimento, paga salário, paga bônus, paga dividendos com grana, porra! Porra, é com grana! E aí me diga aí você, amigão, que não é um canalha. É um ignorante. Mas eu quero perguntar para você, por que você não me ouve? Por que você decide permanecer um ignorante? E outra, quando eu falo do DRE, as margens brutas que aparecem no DRE, você, seu idiota, você acredita fielmente naquela margem bruta?
Tem 1000 imprecisões, a começar pelo estoque, a começar pelo jeito que você faz inventário, a começar pelo custo médio do estoque, a começar por todas as contas que o seu departamento de custos faz. Você acha que a margem bruta é precisa? Quando alguém da controladoria diz para você, que é o presidente da empresa, que a margem bruta é de 27%, você acredita piamente nessa margem bruta? Ah, mas é o melhor número que a gente tem. É, mas não é. É, mas não é. Contabilmente pode ser um número importante, assim como o lucro operacional, assim como o lucro líquido. Mas eles são apenas estimativas. E você não pode governar o diamante que é a sua empresa, tenha ela o tamanho que tiver, mas para você e para os empregados dessa empresa e para a comunidade de fornecedores, clientes que vive dessa empresa, ele é um diamante. Você não pode tratar esse diamante com um martelo. E o martelo é se você ficar olhando só margem bruta, margem operacional e lucro líquido. E ainda mais o EBITDA. Eu já expliquei esse negócio detalhadamente para CEOs, para controllers. Mas de vez em quando eu volto nas empresas e eles falam, porque o EBITDA foi... Mas enfia esse EBITDA no bolso de trás da sua calça, bem enfiado. O EBITDA, então, é um horror. É um horror. Aí vem algum idiota me falando, não, porque o EBITDA, você compara empresas de... Mas vai se catar, rapaz. Eu quero é ver o caixa. O DRE, margem bruta, operacional e líquida, são aproximações que eu tenho que ver. Eu nunca falei que não deve ser olhado, mas deve ser olhado com o que pode dar para você, que é uma simples e às vezes distante, às vezes imprecisa estimativa, porra. Mas por que você é tão cabeça dura? Será que não cabe mais nada nessa cabeça? Será que a sua cabeça é feita só para separar os ouvidos? Pô! Ah, você aprendeu EBITDA com o imbecil do seu professor no MBA? Azar o seu! Ele ganhou dinheiro, você pagou para ele. Tá, e agora? Agora, convença-se. Este número, particularmente, EBITDA, é um descalabro, é uma tragédia, é uma maldição. Mas vá lá no seu DRE, já que você está acostumadinho a ver o DRE, e olhe margem bruta, margem operacional e margem líquida. Beleza. Porém, a prova dos 9, a prova real, se aqueles números têm mais ou menos precisão, é quando você olha o fluxo de caixa pelo método direto. Aí vem os caras, não, porque eu vou olhar pelo método indireto, porque sabe como é que funciona o método? Claro que eu sei! Mas o método indireto ainda leva em consideração números contábeis. E tem contador que vem querer me dizer, não, o método indireto e o direto fecham. Não, mas não fecha porra nenhuma. Mas não fecha mesmo, me prova. Eu provo para você que não fecha. O fluxo de caixa pelo método direto, ele não sai de estimativas contábeis, depreciação em 5 anos, mas o estoque médio, ele sai dos extratos bancários, e o diamante que é sua empresa deve ser respeitado e deve ser gerido pelo extrato bancário. Então você olha em primeiro lugar na empresa, você olha o fluxo de caixa pelo método direto. Geração de caixa operacional, geração de caixa de investimentos, geração de caixa financeiro e lá no final, geração de caixa total. Só aí você vai ver se o seu negócio realmente é bom. Eu acabei de ver essa semana uma empresa que, se eu olhasse o DRE, ela daria um lucro operacional, a merda do EBITDA e um lucro líquido, pequenos, mas positivos. Aí você olha o caixa, tem um furo de 5 milhões no caixa. Aí o pessoal me explica, mas é porque o estoque, mas é porque o contas a receber, mas é porque a inadimplência, mas é porque. Só que quando você lê notícias escritas pelos mesmos jornalistas imbecis que ficam falando de EBITDA, mas aí, quando essas empresas que eles ficavam falando que dobrou o EBITDA, aumentou 70% o EBITDA, quando essas empresas entram em RJ, ninguém fala de EBITDA. Você já viu alguma reportagem de RJ, de recuperação judicial, essa desgraça? Falando de EBITDA? Aí o pessoal fala, faltou caixa.
Cara, eu me divirto. E não há uma pessoa decente, não canalha, que quando eu explico isso numa empresa, não arregale os olhos e fique contente, porque finalmente entendeu como é que a gente vê o complemento do DRE. Aliás, o DRE que é o complemento do fluxo de caixa. E aí tem imbecil escritor dizendo, não gerencia uma empresa pelo caixa. Mas gerencia pelo quê, cara? Pelo quê? Se você paga tudo com caixa, você não paga merda nenhuma com lucro líquido, você não paga merda nenhuma com EBITDA, você não paga merda nenhuma com lucro operacional, você não paga merda nenhuma com margem bruta. Não gerencia pelo... Esses dias um contador me disse, mas a gente tem que olhar lucro, né, no DRE, porque daí ele vai se transformar em caixa. Eu também acho. Por isso é que eu falo que o DRE é padrão bronze. Se o DRE dá 8% de lucro líquido num trimestre ou num determinado mês, você vai ver, será mesmo? Porque, é cheio de imprecisões, cheio de considerações contábeis que burocratas nos comitês de pronunciamentos contábeis, que nunca pagaram uma conta na vida de um empregado, de uma folha de pagamento, que nunca tiveram experiência de batalha de ser um empresário ou de ser um executivo de uma empresa, ficam inventando elucubrações. Aí eu olho para o DRE e digo, será que o lucro líquido foi mesmo 8%? Vamos olhar a geração de caixa operacional? Vamos olhar o free cash flow? Que muitos brasileiros, neste nível de diretores, já não conseguem nem pronunciar a palavra. Tá bom, então não fala inglês, seu cagado. Fala português. Fluxo de caixa livre, que é o que você gastou mesmo, caixa, para pagar fornecedores, para pagar empregados, para pagar impostos, é o que você recebeu efetivamente do seu cliente e os que você gastou em CAPEX, em imobilizado. Esse é o fluxo de caixa livre para pagar dívidas e dividendos, livre para você ainda fazer um reinvestimento forte no caixa da empresa. Conclusão, cesta da maldade. O plano de ação oferecido por esse vídeo é para salvar alguns ignorantes. Se você é um ignorante, primeiro ponto, dê-se conta que você é um ignorante. Se você fala em EBITDA, você é um ignorante. Canalha, eu nem quero falar. Canalha eu chamo a polícia, eu já disse. Né? Canalha tem que chamar a polícia. Mas você é um ignorante, então tá. Aí primeiro, convença-se. É uma catarse quando você diz, eu sou um ignorante. Eu fui enganado anos e anos pelos caras falando de EBITDA. Tá bom, esse é o primeiro passo. Você chegou no fundo do poço, precisa de ajuda. Pois então, procure consultores como eu e alguns poucos que falam de caixa. E aprenda o fluxo de caixa pelo método direto, que é uma conta de padeiro. Talvez o seu avô, se foi o fundador da empresa, o seu pai, os fundadores das empresas, eles podiam não saber esses nomes bonitinhos, geração de caixa operacional, CAPEX, free cash flow, geração de caixa de investimentos, geração de caixa financeiro, mas eles sabiam controlar o quantos a receber, o quantos a pagar, o estoque, a necessidade de capital de giro, a geração de caixa. Então, vá aprender e pare de falar bobagem. E, para finalizar, responda para você mesmo, caso você seja o CEO ou o dono da empresa. Quem na minha empresa é o dono e qual é a meta de 3 indicadores vitais para uma empresa, além da venda? A necessidade de capital de giro, a geração de caixa operacional e o free cash flow. Estes são os maiores indicadores da empresa e todo CEO e todo C-Level deveriam receber 90% dos seus bônus ou até 100% por atingir metas destes indicadores. E não de EBITDA. Paulo Mubarak gravou a Cesta da Maldade hoje, sexta-feira, 11 de abril de 2025. Episódio 88.